Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Aleluia. O Senhor hoje quer ministrar aos nossos corações, amém, queridos? Deus, Ele é bom, Deus, Ele é tremendo. Deus é soberano. Aleluia. Abre o livro de Neemias, versículo 10. Fala assim: o povo de Judá então começou a comentar: os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Dessa maneira não conseguiremos construir as muralhas. Os nossos inimigos ameaçavam: antes que percebam qualquer movimento, ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali, no centro da cidade. Vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles. 17. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, com uma das mãos fazia a obra, e para com a outra empunhavam a sua arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada, a cinta, e assim construíam e tocavam o chofar, a trombeta, e caminhava junto a mim, para qualquer alarme que fizesse necessário. Recomendei aos nobres, aos magistrados, aos oficiais e toda a população: grande é a extensa obra, e nós muitos, separados, distantes uns dos outros, ao longo de toda a obra, e nós muitos separados, distantes dos outros, ao longo de todo o muro. 20. Portanto, no lugar onde ouvir o toque do chofar, junte-se mais rápido que possível a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhamos na obra, metade dos homens pronto para lutar com suas armas à mão, desde o amanhecer até o pôr do sol. Naquela ocasião, eu também ordenei ao povo: cada um de vós, com seu ajudante, permaneça em Jerusalém, para que de noite sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo, sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos, de arma na mão. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, Tu és um Deus soberano, Pai. Coloco diante de Ti, diante da Tua presença neste momento, Pai. Eu não sou nada sem Ti, Pai. Preciso de Ti, dependo de Ti, Pai. Me usa como Teu instrumento, Pai. E que essa palavra, Pai, possa conectar os corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Acabamos de ler uma história muito conhecida por nós, que fala sobre a reconstrução dos muros, das muralhas de Jerusalém, por intermédio de Neemias. Mas você me pergunta, muitos já sabem, quem era este homem? Um homem que fazia parte da geração daqueles que foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor, após a queda do Império Romano. Um homem que posterior passou a ser copeiro de um rei, o rei da Pérsia. Um homem simples, que não tinha, naquele momento, a única coisa que ele tinha era assim, servir aquele rei como copeiro. E essa história que acabamos de ler, é a história onde se refere a Jerusalém, onde as muralhas estavam destruídas, onde havia destruição naquele lugar. E este homem era daquela região. E ao saber, ao ter notícia daquela região, ele acabou se compadecendo. Ele acabou vendo o que estava acontecendo com a sua cidade,
ao ponto de ele chegar a este rei e pedir uma liberação para se deslocar a Jerusalém e começar a reconstruí-la, essa cidade. E assim ele fez. Chegou lá sem nada, porém com uma palavra e um desejo no seu coração. Mas nessa história que acabamos de ler, percebemos que não estamos falando de engenheiros, doutores, pessoas que possuíam conhecimento para articular e realizar aquela obra, mas sim pessoas normais que tinham seus afazeres do dia a dia. Mas o mais interessante dessa história, que havia uma palavra da parte do Senhor a Neemias e para aquele povo, e também havia uma coisa que foi fundamental para eles conseguirem reconstruir aquelas muralhas, e chegar ao objetivo final, uma coisa chamada disposição. Apesar da palavra liberada da parte de Deus, era preciso que eles se colocassem à disposição. É muito notório nesses versículos que acabamos de ler, e dá para percebermos e entendermos o cenário não era favorável para eles. Uma coisa é você fazer algo com antecedência, uma coisa é você planejar, você criar o ambiente, você planejar, se colocar à disposição, fazer as coisas com calma. E outra coisa é você fazer algo sob pressão, sobre medo. E assim eles se encontravam, no momento que eles começaram a reconstruir aqueles muros, pessoas normais, pessoas que tinham uma palavra de Deus, pessoas que tinham a convicção de quem era Deus, e que tinham uma disposição de reconstruir. Eles não estavam nesse ambiente de tranquilidade, não, pelo contrário, eles estavam num ambiente de pressão. E talvez você esteja se identificando com essa palavra agora, talvez você seja um dessas pessoas que está igual a essas pessoas, passando por pressão, dificuldade, lutas. E começamos a entender o contexto dessa história. Do lado, o inimigo que queria atacar eles, acabar com eles e não deixar eles finalizar aquela obra. Do outro lado, a reconstrução daquela muralha. E não estamos falando de qualquer construção, não era algo pequeno, queridos. Precisamos entender o contexto dessa história. Estamos falando de uma muralha que era aproximadamente 4.000 metros, o comprimento dela. A altura dela, 12 metros, equivale a um prédio de 4 andares. A espessura dela era em torno de 8 metros, era algo gigante, era algo enorme, algo complexo de ser feito. E aqui eu começo falando algo para você. Nos piores cenários, em meia luta, em meia batalha, em meia dificuldade, em meia enfermidade, este é o cenário perfeito para o agir de Deus. Oh glória, aleluia. Você pode dar um glória na sua casa, porque esse é o cenário perfeito para que Deus haja, para que Deus mova as águas em relação ao teu favor. Assim eles se encontravam, eles tinham o cenário perfeito para o agir de Deus. Aleluia. Deus essa noite quer abrir o nosso entendimento, quer nos levar a um novo entendimento do que Ele quer fazer através de mim e através de você. E eu fiquei pensando na situação desses homens. Não era fácil, trabalhavam até o pôr do sol, dia e noite. A palavra fala que uns apanhavam a arma com uma mão e a outra mão eles trabalhavam, reconstruíam, colocavam as pedras no lugar. Então era algo complexo, não foi fácil para eles reconstruir. Mas mesmo assim, em meio à dificuldade, eles continuavam focados, determinados a cumprir o objetivo que era reconstruir aqueles muros, finalizar aquilo que Deus tinha colocado como propósito no coração deles. Muito mais para eles do que finalizar aquela obra, muito mais do que eles saírem bonito na foto. Vou tirar um selfie, acabamos a muralha, reconstruímos toda a muralha. Muito mais do que isso, eles queriam e desejavam participar daquele momento. Eles queriam estar junto. Você entende isso? Eles queriam estar ali, independente da dificuldade, independente se eles iam cansar, independente se eles iam fazer algo que
que estivesse no limite deles, eles queriam estar junto ali. Você tem que viver esse contexto, imaginar na sua mente o contexto dessa obra, do que está acontecendo ali, queridos. Você pode me entender aonde estou querendo chegar? Que não bastava uma foto, eles queriam bater no peito e chegar e dizer assim: ei, eu participei daquele momento, eu estava lá reconstruindo aqueles muros, eu estava lá, nossa, foi legal, foi difícil, mas eu e meus irmãos, nós se abraçava, nós se ajudava, nós estava junto, nós lutava, nós peleava, nós nem trocava roupa, nós dormia tudo fedido, mas nós estava lá peleando e lutando por aquilo que o Senhor tinha colocado no nosso coração. Aleluia! Ah, Jesus amado, queridos, é lindo você tirar uma foto, é lindo, é maravilhoso você tirar uma foto, e olhar para aquela foto ali e dizer: nossa, que foto linda, nossa, que foto linda, que foto maravilhosa, que Photoshop, até eu fiquei bonito nessa foto. Quantas vezes a gente fala isso? Mas cá para nós, o mais legal dessa foto não é a foto em si, mas é a história que tem por trás dessa foto. Obrigado, querido. É a história que tem por trás dessa foto, porque a história fala muito mais que aquela imagem que você está vendo. Você olha assim a foto, nossa, ficou lindo, mas eu sei como foi para tirar essa foto. Talvez a foto seja você ser aprovado num concurso. É muito lindo ver seu nome ali, aprovado. Mas mais bonito que ver o seu nome aprovado é você olhar para trás: nossa, suei para conseguir essa vitória, suei, mas valeu a pena. Nossa, orava para o meu pai, minha mãe. Agora eles estão ali, sentados junto comigo, adorando meu Deus. É lindo isso, mas mais legal é você olhar para trás e ver: poxa, eu ganhei na oração, eu ganhei batalhando, eu ganhei fazendo, eu ganhei realizando, eu ganhei orando. Aleluia! Eles tinham uma palavra, um respaldo, como nós também temos uma palavra diariamente liberada através do nosso Deus, muitas vezes através do nosso pai espiritual, pastor Alexandre, pastora Valéria, nossos líderes. Volta toda semana, todo dia eles estão liberando palavras sobre as nossas vidas, e nós temos esse respaldo, uma palavra profética. Nessa conferência, quantas coisas foram liberadas, palavras proféticas. Claro que muito mais do que eu receber essa palavra, eu preciso ter disposição em recebê-la, disposição em executá-la, disposição em acreditar. Claro que muitas vezes, mesmo não fazendo isso, não tendo disposição, somos alvos da misericórdia de Deus, e mesmo assim Ele nos abençoa. Por quê? Porque Ele é Pai. Pai é Pai. Quando o Pai libera uma palavra, tudo muda. Confesso para vocês, eu estava, chegar até aqui, dá um frio, sabe? É a primeira vez assim, e o pastor, nosso pai Alexandre, ele gosta de colocar no fogo, mas eu confio no envio. De tarde, quando a pastora mandou a mensagem, já deu aquela, sabe? Aliviou. Antes de sair de casa, eu digo: Jéssica, coloca a mão na minha cabeça e derrama um óleo aí, pelo amor de Deus, ora por mim aí. Aí já deu mais uma orada, aí já ficou mais tranquilo. Aí depois recebo mais uma mensagem, sabe? Uma palavra, mas não bastasse aquelas palavras, aquela oração, se eu não tivesse disposição para estar aqui. A disposição me trouxe até aqui. E muito mais eficaz quando nós recebemos a palavra e temos disposição. Disposição é a condição física ou espiritual, é o resultado de se dispor. Ou seja, a disposição envolve um movimento.
toda disposição, ela vai envolver um movimento. E esse tempo que muitas vezes estamos em isolamento, estamos nos colocando à disposição e respeitando as nossas autoridades, sim, cessando a movimentação do nosso corpo físico, das pessoas, e não tem problema quanto a isso, porque nós estamos respeitando aquilo que foi estabelecido. Porém, isso é mundo natural. Perfeito. Mas nós que acreditamos na palavra de Deus, sabemos que existe um mundo espiritual. E aí poderemos ter problemas. Quando não temos mais disposição para as coisas espirituais, quando nos paramos de nos movimentarmos no mundo espiritual, e eu falo em oração, jejum, falar do amor de Deus, estar conectados com Deus, começamos a ter reflexo no nosso mundo natural, seja ele positivo ou negativo. O mundo espiritual é a esfera da ação dos anjos e dos demônios. O nosso mundo espiritual envolve 3 mundos: a mente, o mundo físico, o mundo da mente e o mundo espiritual. Por quê? Porque somos feitos de corpo, alma e espírito. Faço o que a disposição, o fato é que a disposição desses homens no mundo natural habilitavam eles para as estratégias e preparava eles o caminho para a vitória. A disposição desses homens em trabalhar sem se cansar habilitava eles para as estratégias e preparava o caminho para a vitória. Ei, o Senhor nessa noite está preparando as nossas estratégias, está preparando um caminho para a vitória, um caminho para a conquista, para tomarmos novos territórios, e principalmente o caminho que nos leva à eternidade. Esse é o motivo de eu e você seguirmos a Jesus. Se tudo der errado aqui, nós sabemos que no final, a nossa motivação vai ser estar com o Pai na eternidade. Se eu não tiver mais nada para ter disposição, que eu possa ter disposição para entender que no final eu quero estar com o Pai na eternidade. De certa forma, esses homens, trabalhando nessa muralha, eles estavam em isolamento. Interessante isso, né? Cercados por aquela muralha, como nós estamos também. Eles tinham utensílios carregando com eles, armamentos, escudos, espadas, como nós também temos utensílios hoje, chamado máscara, álcool e gel. Cada um anda com esses utensílios hoje, mas eles também andavam, e eles estavam trabalhando. Isso também não impedia eles de se movimentarem, eles continuavam. Só que esse movimento deles no mundo natural, não estava somente no natural, eles estavam movimentando o mundo espiritual. E tem pessoas que só entenderam que o isolamento é algo físico, mas não, muitos estão isolados espiritualmente ainda. Você está entendendo aonde eu quero chegar, queridos? Esse isolamento que estamos vivendo hoje, na Bíblia também não é novidade. Temos histórias parecidas, talvez não como um vírus, mas se você olhar no Egito, quando o anjo da morte ia passar no Egito lá, destruindo tudo, as pessoas se reuniam nas suas casas, passavam o sangue no umbral das suas casas, ficavam juntas. Mas o interessante é que elas estavam isoladas, paradas fisicamente de se movimentar, mas espiritualmente elas estavam se movimentando. Se reuniam, faziam a ceia do Senhor, oravam, clamavam ao Senhor. Gideão também é um exemplo. Quando ele estava prestes a colher, ele sabia que os exércitos vinham saquear eles, ele entrava para dentro da eira. Para quem sabe a eira é um lugar apertado, um lugar escondido, escuro. E ali ele começava a malhar o trigo,
sendo que o lugar apropriado para ele malhar o trigo era no lagar, um lugar aberto, amplo. Mas não, ele descia lá, se escondia, o pessoal via, não encontrava nada, ia embora, ele saía dali. Ele também, de uma certa forma, estava isolado. Mas aquele isolamento, por mais apertado, por mais ruim que fosse, de ele trabalhar aquele trigo, não impedia ele de se movimentar espiritualmente. José, jogado no poço, na prisão depois, Paulo, tipos de isolamento que estamos vendo aqui, histórias lindas, mas que todos levavam esses homens a se movimentarem. Eles não ficavam parados, eles agitavam o mundo espiritual. E o que pode muitas vezes agora acontecer é a gente ver o cristão não somente isolado no mundo natural, mas muitas vezes isolado no mundo espiritual também, desconectado. E essa palavra hoje está indo ao teu alcance, para que você possa começar a viver tudo que foi liberado nesses dias, nessa conferência, e liberado hoje à noite. E a história mais linda que a gente pode conhecer, Mateus 26, 39, meu Pai, se possível, afasta de mim o cálice, todavia, se não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mas sabendo o que iria acontecer, voltou para os discípulos. Jesus, queridos, Jesus também teve momentos que ele estava isolado. Subiu no monte, convidou uns discípulos para orar, subiu lá, foi orar. Ele sabia o que estava para acontecer, ele sabia o que estava por vir. Ele sentiu na pele o que estava para acontecer, ao ponto de dizer: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, faça o teu querer, faça a tua vontade. E mesmo assim ele não deixou de continuar, ele não parou, não, ele continuou, ele voltou. E para surpresa dele, quando ele voltou, ele encontrou o quê? Os discípulos dormindo. Ele estava totalmente sozinho no mundo natural. Mateus 27, 29, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e da sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, batiam nele na cabeça, e depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram suas vestes e levaram a ser crucificado. Deram-lhe beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber, queridos. Momento que Jesus recebe a cruz, ele podia estar cercado de pessoas, mas naquele momento que ele recebeu aquela cruz, ele estava sozinho. Com ele só havia uma palavra, uma determinação, um objetivo: cumprir o propósito do Pai. Não o bastante que não levaram ele para a cruz também. 27, 42, salvou os outros e assim não pode salvar. Falavam isso para Jesus, isolado numa cruz, sozinho, em meio à dor, a sofrimento. Ó Rei de Israel, desça daí agora. E perto da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, lama sabachthani. Isso é: meu Deus, por que me desamparaste? Você está entendendo o que isso quer dizer, querido? Não foi pouca coisa que Jesus passou, não foi. Naquela cruz ele estava sozinho, mundo natural estou falando, em isolamento, mas isso não fez ele parar, fez ele continuar, mesmo ele sentindo a dor que ele estava sentindo, mesmo ele sofrendo o que ele estava sofrendo. Só ele sabia o que estava acontecendo com ele, a dor que ele estava sentindo, mas mesmo assim, ele não desistiu, ele continuou, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, por amor à sua igreja. Foi por este amor que ele resolveu continuar, ele não desistiu. Talvez você esteja aí, cercado de pessoas
E você deve estar se dizendo: ninguém sabe a dor que eu estou sentindo. Ei, o nosso Pai sabe a dor que tu está sentindo. O nosso Pai sabe. Precisamos entender o nível que Jesus estava. Falo isso no mundo natural, porque Ele havia curado muito, libertado muito. E talvez Ele teria muitas opções e motivos para desistir, mas Ele não desistiu, Ele foi até o fim. Ambas histórias de isolamento que a gente acabou de ver, era interessante que eles ceavam. Jesus, antes de ser crucificado, Ele ceou com os discípulos. E ali é o momento que Ele está afirmando a aliança, as convicções. Ele sabia o que estava por vir, mas aqui Ele queria aquele momento com o Pai, com os discípulos. E muitas vezes trocamos momentos com o Senhor por coisas pequenas. Queremos muitas vezes um cenário ideal, mas precisamos entender que talvez não teremos esse cenário ideal, mas o necessário para vencer e continuar. Não vamos ter um cenário ideal, mas Deus sempre vai nos dar o necessário para a gente continuar. Através de tudo que foi liberado nessa conferência. Deus não busca pessoas para se sentir importantes, queridos. Não. Mas sim as disponíveis. Aí sim, torna elas importantes, essenciais e fundamentais. E aí vem a honra da parte de Deus. Mas para isso a honra, em primeiro lugar, deve revelar em nós o princípio de desinteresse pessoal. Primeiro, essa honra tem que tocar aqui no nosso coração. Precisamos entender que não há prioridade no mundo, no reino de Deus, A ou B, mas a condição necessária para o primeiro passo, para nos tornarmos habilitados, é sim a disposição. A disposição nos habilita para avançar. Talvez você deve estar falando: mas como assim? Sim, queridos, disposição. Quando a secretária, a Xana, me mandou a mensagem, falou que eu teria que vir trazer essa mensagem, eu pensei: nossa, eu digo domingo de manhã, né? Ela: não, é domingo de noite mesmo. Meu Jesus amado, eu sei a minha condição, eu sei de onde eu saí, eu sei quem eu sou. Mas Deus sabe também que no meu coração sempre teve disposição para fazer o melhor para Ele, o melhor para o reino. Sempre foi assim na minha vida, desde que eu conheço a Jesus. E eu não pretendo nunca mudar isso, fazer o melhor para Ele. E Deus me escolheu para estar aqui, como Deus quer escolher você, chamar você de novo, porque você é essencial. Você faz parte desse contexto, como aqueles homens faziam parte daquele contexto da reconstrução. Você faz parte desse contexto. Eu aprendi algo muito interessante ao fazer essa palavra. O movimento do nosso corpo humano está relacionado a algo muito importante, chamado articulações. Não sou doutor, não trabalho na área, não entendo muito, mas eu tive a revelação do Senhor, e ela é suficiente para nos impactar, amém? As articulações podem ser definidas como um local de conexão de dois ou mais ossos ou cartilagens. A principal função de uma articulação é permitir a movimentação dos segmentos do corpo e manter todos os ossos do esqueleto juntos e estáveis. A função da articulação, o principal objetivo dela é manter todos os ossos do corpo juntos e estáveis. E eu aprendi mais ainda sobre articulações, sobre articulação, que existe uma chamada estribo, localizado no ouvido, dentro do osso temporal, na região chamada orelha média. Possui um tamanho mais ou menos de 4 milímetros.
junto com a bigorna e o martelo que está dentro do nosso ouvido, o estribo forma uma articulação responsável pela audição nossa. A sua função principal é transmitir o som que vem do externo para dentro da nossa cabeça. A ligação entre o estribo e a bigorna é a menor articulação do corpo humano. Trazendo para o contexto espiritual, queridos, somos uma articulação, somos articuladores para manifestar a vontade do Pai. Fizemos parte de um corpo e a nossa função é não transmitir a voz que vem do exterior, mas a voz que vem do céu, para uma geração que está precisando ouvir a voz de Deus. Aleluia! Mas eu fui um pouquinho mais além, eu aprendi outra coisa, que existe um líquido sinovial, que forma o sistema locomotor, junto com os ossos, músculos, ligamentos e articulações, que tem em função principal, lubrificar as articulações, permite seu movimento suave e indolor. Precisamos entender para que nós somos chamados, queridos. Levando para o mundo espiritual, este líquido representa o óleo do Senhor nas nossas vidas, que cai de forma suave e indolor. Aleluia! Alex, eu estou meio travado, estou que nem janela velha, quando abre, ringe. Eu não consigo me movimentar, parece que um alicate enferrujado. Sabe quando tem um alicate enferrujado, você tenta abrir ou fechar, ele não vai nem para frente nem para trás. Alex, eu estou mais ou menos assim. Eu quero te dizer que nessa noite, aonde você esteja agora, o óleo do Senhor está alcançando a tua vida, o óleo do Senhor está lubrificando a tua vida, e fazendo você se movimentar de novo, se movimentar de novo, se movimentar de novo. Mas para isso, precisa de uma coisa: disposição. Quem está disponível? A disposição faz você alcançar lugares ainda maiores. Por mais difícil que esteja o momento, a circunstância, a disposição faz você se movimentar. Ei, o Senhor hoje está te chamando, aonde quer que você esteja, volta, 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 porque você é uma articulação fundamental no reino de Deus. Ai, Jesus. Mas quando nós perdemos a disposição, primeira coisa, culpamos a Deus, começamos a afastar do projeto original, e principalmente, de uma vida na eternidade, nos distanciamos das nossas alianças, daquelas pessoas que um dia nos estenderam a mão, que nos ajudaram, que oraram pela nossa vida, até mesmo de Deus. Começamos a entrar num nível de desonra e ingratidão. Mas através do tempo e da circunstância, nós somos alcançados, e se nós colocarmos à disposição nessa noite, o óleo vai vir, essa presença do Senhor vai nos tomar conta, e você vai começar a sonhar, você vai se conectar ao reino, você vai se conectar às coisas de Deus, e você vai ser o que era antes, mas muito mais ainda. Você pode ser igual o estribo, escondido lá dentro do ouvido, onde ninguém pode ver. Você pode ser isso sim, mas sem esse estribo, ninguém consegue ouvir. Não importa o seu tamanho, não importa a sua condição, você é fundamental, você faz parte desse tempo, você faz parte dessa história. A única coisa que falta sim, você fazer é bater no peito e dizer: eu quero fazer parte dessa história, eu quero sim fazer parte dessa história, eu não quero só tirar uma foto bonita, mas eu quero fazer parte dessa história. Eu olho nossos irmãos dos outros ministérios Bola de Neve, com os projetos indo da pedra para a rocha,
tantas coisas acontecendo, a batucada abençoada tomando conta dos carnaval de rua, e eu fico perguntando: Senhor, quando que vai chegar a nossa vez? Quando que vai chegar a igreja de Porto Alegre, movimentar essa cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul? E o Senhor disse: eu estou pronto, eu estou preparando, mas só falta uma coisa: disposição, disposição. E o Senhor hoje nessa noite está convidando pessoas a bater no peito e dizer: conta comigo, estou disponível. Pode aplaudir o Senhor. Quem é que vai levar assistência para aqueles que estão precisando? Quem é que vai fazer a comunicação e transmitir? Cadê os irmãos da capelania? Cadê os atalaia? Cadê os diáconos, presbíteros, ministérios, os missionários, pastores, evangelistas, profetas? Todos fundamentais. O Senhor está te chamando nessa noite. Não importa a sua condição, mas o Senhor quer te chamar nessa noite a voltar para esse tempo que Ele está preparando nas nossas vidas. Não basta eu receber tudo que a gente recebeu nessa conferência, as palavras que têm sido liberadas sobre as nossas vidas. É preciso disposição, é preciso encarar, é preciso querer. O Senhor está falando contigo na tua casa, eu tenho certeza. Oh, aleluia. Se é você, fique de pé na sua casa, bata no peito e diga: Senhor, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. É fato, queridos, que muitas vezes não vamos ter disposição, mas a presença do Senhor é tão linda que ela está sempre disponível para nós. Uma certa vez, já estou encerrando, eu e a Jéssica, a gente saiu de um culto, minha esposa, estávamos indo para casa, e a gente colocou um louvor no carro, bem baixinho, e a gente começou a adorar Ele, bem baixinho, eu adorando ali e ela adorando ali. Quando a gente percebeu, uma glória, uma presença de Deus tomou conta do carro, e o meu desejo era olhar para ela e dizer assim: Jéssica, tu está vendo o que está acontecendo? Tem algo estranho acontecendo aqui dentro desse carro, meu. Está uma presença, uma atmosfera acontecendo aqui, tem algo estranho. Mas eu também não queria sair daquela presença dele. E a gente foi até em casa, assim, adorando aquela presença do Senhor nos acompanhando. Quando a gente chegou em casa, a gente falou: tu viu o que estava ali? Era a presença do Pai. Era o próprio Jesus ali conosco. Disposição, não importa o lugar, não importa a condição. Quando tu tem disposição, as coisas acontecem da forma que Ele quer. Mas é fato que às vezes a gente não vai ter disposição. E você deve estar olhando aqui agora, o que tem a ver disposição com uma mão? Talvez para você não seja nada uma mão, mas eu sei o que uma mão representa na minha vida. Acabamos de perder a primeira gravidez, a gente acabou de perder nosso pequeno, um filho que a gente estava sonhando, planejando, e a gente estava muito triste, muito triste. Era dias que a gente só sabia chorar, só chorar. Eu chorava no banho para a Jéssica não ver e ela não ficar mais triste. Mas quando eu ia para o banho, eu só chorava. Eu via as crianças, via os pais com os filhos, eu chorava. E foi dias assim. Não tinha mais vontade de comer, estava sem graça tudo parece que tinha perdido o sentido. Num belo dia surgiu uma reunião de líderes aqui na igreja. Sinceramente, a gente não queria vir, porque a gente estava triste, estava desmotivado. Mas era uma convocação do nosso pai, pastor Alexandre. E a gente veio. E a gente sentou ali, nas últimas cadeiras ali, muito triste. De verdade, não queria estar ali. A gente não queria estar ali. Ele está em casa, isolado. Mas a gente veio. E o pastor aqui neste lugar começou a ministrar. E daqui a pouco ele estava falando sobre Mamon, que é o rei, o Deus do dinheiro.
E ele começou a ministrar e falou assim: eu também não quero mais nem comer mamão. Daquele jeito dele, não quero mais nem comer mamão, de tanto nojo que eu tenho nesse mamon. E aquilo ali eu não sei porquê, a troco de água, não sei o que aconteceu. Eu e a Jéssica, a gente começou a dar risada. Sabe aquelas risadas que tu não consegue se controlar, que chega a ter doer a barriga. E eu não podia olhar para ela, e a gente começava a dar risada. Muita risada. Depois de 3 semanas, a primeira vez que a gente veio começar a dar risada. E tudo foi através de uma brincadeira simples, através de uma mão. Por que eu estou falando isso? Que muitas vezes não vamos ter disposição para fazer as coisas. E quando não temos disposição, mesmo assim, Deus nos dá uma opção, que é a obediência. Quando você não entender, não compreender, a base da disposição será a obediência. Deus usará os meios mais simples para falar com você. Mas para isso, mesmo não tendo disposição, se você for obediente, o Senhor sempre irá te encontrar, seja Ele usando uma mão ou não. Um belo dia vim conversar com o pastor, contei essa história para ele, não sei de onde ele me apareceu: quero te dar um presente, e me deu uma mão. No outro dia peguei uma mão, fui viajar, colocamos no painel do carro assim. No meio da viagem a gente virou assim, tinha um adesivinho bem pequenininho, e dizia assim: Deus é bom todo o tempo. A perfeição de Deus, a disposição, traz as coisas que é do mundo espiritual para o mundo natural. O louvor pode subir. Quero encerrar essa palavra orando por você. Aonde quer que você esteja agora, nesse momento, curva a tua cabeça. O Senhor quer colocar em você uma nova disposição para fazer as coisas, para entregar as coisas. O Senhor não quer somente que você ouça histórias, o Senhor quer que você conte a história, aquela aonde você participou. Essa história do mamão foi muito legal, porque hoje toda vez que eu olho para ele, eu me lembro do meu pastor. E ao lembrar dele, eu lembro que eu tenho uma aliança. E o mais legal disso é que, quando a gente estiver velhinho, a gente vai olhar para trás, a gente não vai ter somente uma foto bonita, mas a gente vai ter histórias para contar. E vai ser mais lindo ainda quando a gente chegar nos céus, vai sentar numa poltrona lindona, abrir um telão e dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Aonde você está, ministro do Senhor? Aonde você está, servo do Senhor? Essa palavra é para você nessa noite. Coloque o teu coração diante da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aonde quer que esteja agora os meus irmãos, Pai, eu tenho certeza que essa palavra tocou no mais profundo deles, porque eu tenho certeza que a igreja de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vai começar a viver uma nova história, irá começar a viver coisas extraordinárias, porque pequenos estribos irão se levantar como articuladores do reino de Deus nessa sociedade. No Rio Grande do Sul, pequenos estribos vão se levantar com autoridade, com uma voz profética, com uma unção para curar, libertar pessoas das mãos do inimigo. Dons sendo ativados, milagres irão acontecer. Eu creio de todo o meu coração que é um novo tempo chegando para o Rio Grande do Sul.
os pequenos que estavam escondidos, os pequenos que estavam camuflados, eles vêm agora diante do Senhor e crescem como um gigante para avançar em meio à estrutura que tenta parar o reino de Deus. Pessoas agora se movimentando, entendendo que pode estar isolada fisicamente, mas espiritualmente não estão isoladas. Pessoas que nesse exato momento estão se conectando ao reino. Pai, em nome de Jesus, desfaça toda a obra, todo o mal, e que essas pessoas sejam libertas, curadas, e que elas possam voltar ao primeiro amor, a voltar a te conhecer, a te servir. E enquanto a gente adora, você possa fazer essa oração, dizendo: Pai, eis-me aqui, Pai. Eu não quero somente participar de uma foto, eu quero sim participar dessa história, eu quero participar desse avivamento, eu quero participar de tudo que Tu vai fazer nesse tempo. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez essa mensagem. O Senhor quer te dar a oportunidade de aceitar Ele como o único e Salvador da sua vida. O Senhor está te chamando. O teu lugar é com o Pai, o teu lugar é no reino. É o tempo de se reconciliar, é o tempo de voltar e embarcar nessa nova dimensão de tudo que está para acontecer nesse ciclo. Se você quer se reconciliar e aceitar Jesus, eu te convido, coloque a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor, através dessa palavra hoje, eu te peço perdão pelos meus pecados, mas a partir de hoje, eu quero ter disposição para te servir, para te buscar, para te aceitar como o único e suficiente Salvador. Perdoa-me pelos meus pecados, mas a partir de hoje, eu quero andar contigo. E por isso eu te peço, escreva meu nome no livro da vida, porque eu quero ser contigo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, esse que fez essa oração agora, Pai, Tu possa estar tocando ele, ativando os dons, e que a partir de hoje, Pai, a história da vida dele venha mudar, Pai. Que a partir de hoje, Pai, ele venha viver uma nova dimensão de amor contigo, de intimidade contigo, Pai. E que ele possa sim receber um toque especial, Pai. Que ele possa sentir o amor de Deus invadindo o coração dele, Pai. Porque a partir de hoje, Tu passa a ser um com ele, Pai. Escreva, Pai, dirige a vida dele, Pai, para que ele possa, Pai, viver a plenitude do Teu amor. Guarda ele e livre de todo mal, em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar também por você. Esse é o tempo que você está voltando. Em nome de Jesus eu oro, Pai, por esses irmãos que estavam parados, estagnados, mas que no mundo espiritual agora eles começam a se movimentar, começam a sacudir o mundo espiritual e começam a viver aquilo que é eterno, viver a dimensão do Teu amor, a dimensão daquilo que Tu tem para a vida deles. Dons sendo ativados. Oh, Pai, envolve essas pessoas agora, envolve os meus irmãos, Pai, e que eles possam sim sentir uma nova disposição em orar, jejuar, clamar e adorar o Teu santo nome, Pai, porque sim, Tu quer fazer deles uma voz profética para essa geração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o isolamento espiritual acabou na sua vida. Você é reconectado de novo. O óleo do Senhor foi derramado sobre a tua vida. Você vai começar a sonhar com coisas do reino, a se movimentar por coisas do reino. Você vai começar a viver uma nova dimensão, onde o Senhor vai te impulsionar a viver coisas extraordinárias, porque você faz parte desse tempo, dessa família e dessa estação, em nome de Jesus. Pai, eu quero Te agradecer por esse culto, Pai, te louvar e Te agradecer por este momento, Pai. Nada é meu, nada é dos meus irmãos, mas tudo é Teu, Pai, e por isso nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome, Pai. Que essa palavra venha surtir efeito na vida dos meus irmãos, Pai, que venha ser como uma bomba
em nome de Jesus, Pai, ativando eles para uma nova disposição, em orar, jejuar, em clamar, em servir, em falar do amor de Deus, e como aqueles servos que eram incansáveis para reconstruir os muros, assim possamos ser nós, que uma mão a gente possa trabalhar, na outra a gente possa te adorar, e assim seremos até que tu venha buscar a tua igreja, porque te amamos e desejamos como único e suficiente Salvador das nossas vidas, para hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Igreja, Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, em nome de Jesus. Nos acompanhe em nossos cultos online, e que você possa ser abençoado, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.